Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a Tia Kézia e essa vai ser a nossa última aula da revista. E o tema dela, na verdade, é um resumo de tudo aquilo que a gente viu, mais uma pequena historinha sobre os números. O princípio de hoje é o princípio da soberania e a palavra-chave é providência. Antes disso, a gente vai orar e vocês já sabem que a gente ora de forma comportada, né? Então vamos começar. Todo mundo quietinho e comportado. Senhor Deus amado, muito obrigada por esse dia. Deus, obrigada pela nossa vida. Obrigada pela vida de cada criança que está assistindo essa aula, Pai. Que ela seja útil e que eles possam aprender mais do Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, a nossa palavra-chave é sobre providência e o princípio é o princípio da soberania. Mas o que é providência? Providência é o agir de Deus na nossa vida. É ver antes. A palavra providência significa ver antes. É quando Deus, ele cuida de nós e supre as nossas necessidades. Porque Deus já sabe de tudo que vai acontecer, de tudo que a gente precisa. Então, ele já cuida de tudo para nós. Mas uma coisa é importante, a gente deve sempre orar e pedir a ele aquilo que a gente necessita e agradecer por aquilo que ele já nos deu. E sobre a soberania, o que é soberania? Soberania é uma característica que Deus tem de ter poder e domínio sobre todas as coisas. Deus tem o domínio sobre este mundo. Deus foi ele que criou os céus, a terra, os animais, foi ele que nos criou. Então, nós somos criaturas de Deus e ele tem poder sobre as nossas vidas, domínio sobre as nossas vidas. Certo? Primeiro, vamos lembrar sobre todas as outras aulas que a gente já teve. Foram 10 aulas e essa é a última aula. Essa é a 13ª, porque a primeira não foi bem uma história e essa é um resumão. A primeira aula mesmo que a gente teve foi sobre Adão e Eva, que nós falamos, obviamente, sobre o pecado original. Foi quando surgiu o pecado que Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida. A segunda aula foi sobre Noé. Noé, todo mundo lembra que foi um homem que Deus mandou construir a arca, porque ele ia destruir a terra com um dilúvio. E o que é um dilúvio? Deus mandou uma chuva bem forte que encheu toda a terra. E as únicas pessoas que se salvaram foram Noé, os seus filhos e as suas noras, e a sua mulher, claro, e todos os animais que Noé conseguiu colocar na arca. Na aula 3, falamos sobre a Torre de Babel, que foi quando pessoas foram construir uma torre que alcançasse até os céus. Deus, vendo do céu aquilo, disse que ia confundi-los, porque eles queriam ficar apenas naquela cidade, eles não queriam crescer e ir para outros lugares. E Deus fez com que eles tivessem línguas diferentes. Um começou a falar em inglês, outro em português, outro em espanhol, e assim eles não conseguiram mais se entender e não conseguiram construir a torre. Com isso, eles foram separados, foram se separando, foram morando em outros lugares e assim eles foram crescendo. A quarta aula foi sobre Abraão, Isaac e Jacó. Todo mundo conhece. A quinta aula foi sobre Moisés. Moisés foi aquele que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo da escravidão no Egito. A sexta aula foi sobre Josué e Caleb. Foram aqueles que estavam no meio do povo enquanto o povo estava no deserto, e foram eles os únicos que entraram na terra prometida. A sétima aula foi sobre os juízes. Quem eram os juízes?
eram pessoas que cuidavam do povo de Israel, enquanto não existia rei. Nesse período não tinha nenhum rei, então os juízes é que cuidavam das questões que cada pessoa tinha com outra. A 8ª aula foi sobre Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Davi e Salomão. Davi foi aquele que derrotou Golias, como a gente viu, e Salomão foi o filho de Davi, que também foi rei. Os 3 foram reis. A 9ª aula, que foi sobre o reino dividido, Israel e Judá, que o Senhor, vocês lembram da aula? Que o Senhor dividiu Israel porque Salomão não estava mais obedecendo a Deus. E a 10ª aula, que foi a que vocês viram na semana passada, que foi sobre Esdras, Neemias e Esther. Bem, a gente passeou por todas essas aulas, a gente conheceu muitas pessoas que adoravam a Deus, que amavam a Deus, e outras que nem tanto, não gostavam de Deus e não serviram a Ele. Vocês viram que foram 10 aulas, e hoje a gente vai falar também sobre os números. Quem foi que criou os números? Os números são muito antigos, mas não da forma que a gente conhece. Deus, Ele mesmo criou todas as coisas, criou também os números, porque Ele criou os céus e a terra, criou este mundo, os animais, usando os números. O primeiro dia, Ele fez o céu e a terra, no segundo dia, Ele fez outras coisas, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e no sétimo Ele descansou. São 7 dias que Deus fez, não é verdade? E esses 7 dias formam a semana que nós temos hoje. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente também tem que pensar que com apenas 10 números, a gente consegue formar todos os outros números que existem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 formam todos os números que a gente conhece. 100, 1000, 220, 345. A gente só usa esses 9 números para formar tudo. Por isso que o nosso sistema numérico é chamado de sistema decimal, porque a gente só precisa de 10 números para formar todos os outros. Deus que criou todos esses números. Porém, os números eles são utilizados há muito tempo, quando as pessoas ainda nem sabiam escrever os números da forma que a gente conhece. Hoje a gente sabe escrever os números. Quem mora no Brasil escreve os números de uma forma. Quem mora no Japão escreve os números de outra forma. Porém, a gente sabe que eles existem e a gente sabe escrever, fazer contas. Porém, antigamente, muito antigamente, os homens das cavernas e outras... Por exemplo, aqui no tempo de Davi, eles não usavam os números, mas eles contavam. Por exemplo, Davi tinha 20 ovelhinhas e ele pegava 20 pedrinhas e guardava 20 pedrinhas. Se uma sumia, ele percebia, porque ele tinha 20 pedrinhas e lá não tinha 20 ovelhas. A Bíblia diz em Jó 5:9 assim: nós não podemos entender as coisas maravilhosas que ele faz e os seus milagres não têm fim. Em Isaías 40:26 diz: olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Deus criou todas as coisas. Deus criou até a matemática. E hoje a nossa atividade vai ser matemática. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão contar quantas pessoas tem na casa de vocês. Isso aí. Depois, vocês vão contar quantos dedos das mãos e dos pés todo mundo tem junto, certo? E assim, mãe e pai também,
podem desenvolver atividades com a matemática. E aí vocês vão brincar e lembrar que Deus é o criador de tudo que existe, até da matemática, que às vezes parece ser tão chata na escola, mas foi Deus que criou. Assim a gente termina a nossa lição, as nossas lições sobre o Antigo Testamento. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e que tenham guardado todas as historinhas, todas as palavras no coração, para que depois vocês saibam, contem para os colegas, contem para os familiares e que eles conheçam Jesus, Deus, como vocês conhecem. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Senhor Deus, muito obrigada por essa aula que tivemos, Senhor. Eu te peço que cada criança possa compreender essa aula e também todas as outras que foram dadas, Pai. Que tudo aquilo que foi dado elas possam guardar no coração e todas as vezes que elas precisarem, elas possam falar do teu amor, falarem das historinhas que elas aprenderam e falarem sobre a Bíblia, porque temos estudado a Bíblia, Pai. Muito obrigada pela vida delas. Cuida da saúde delas, seus familiares. Supra as necessidades de cada família, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima aula.